Olá, boa noite a todos e todas. É um grande prazer fazer a saudação, a abertura de mais um evento da ADAF, um evento que traz uma temática muito importante, a constituição e preservação dos saberes tradicionais e de resistência a partir das narrativas dos quilombolas de Nicanor da Luz, em Piratini, e Palmas, em Bagé. Eu, particularmente, pude conhecer o quilombola de Palmas, e ali nós observamos que pulsa, que traz a identidade da população negra, do povo preto, e poder compartilhar essa trajetória, esse histórico, junto com a nossa comunidade é fundamental. Então eu cumprimento a ADAF por trazer essa temática. E dou uma boa noite especial aos nossos painelistas de hoje. Professor César Jacinto, professora Clara Dornelles e a professora Eva Pinheiro. Então, esses saberes da cultura afro-brasileira relacionados com essas duas comunidades de quilombolas, elas são muito importantes para que a gente possa entender as nossas origens, as nossas ancestralidades. E essa conversa, esse intercâmbio de ideias que vai haver aí entre os nossos três painelistas, eu tenho certeza que vai suscitar muitas perguntas do nosso público e enriquecer o nosso conhecimento sobre essa temática. Que bom que a gente possa discutir essas temáticas de peito aberto. E infelizmente, eu digo infelizmente, porque o nosso momento é muito triste. O momento que a gente está discutindo o racismo estrutural, que está discutindo essa violência policial, muitas vezes motivado por um preconceito. Então, trazer uma temática como essa, nesse momento, é muito importante. Então, desejo um ótimo evento a todos e deixando bem claro que a reitoria, a nossa ADAF, estará sempre aberta a essas temáticas, a essas discussões. Uma boa noite. Convido então a professora Clara para dar início a este evento. Boa noite, professora Clara. Boa noite, Nara, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, senhor reitor e os demais presentes, né? Então, dando início, eu, na verdade, não vou ocupar muito tempo, porque entendo que este é o momento de ouvir, né, o Jacinto e a Eva falarem sobre suas pesquisas, e, como eu sempre digo, né, aprendo muito com eles. A professora Luana também há pouco comentou no chat que está aqui para aprender, e é sempre, são sempre momentos de realmente muita aprendizagem, né, com o Jacinto e agora também com a Eva, que eu tive a oportunidade de conhecer em função deste webinário. Bom, gostaria de começar dizendo que tem uma autora nigeriana, que eu não sei se vocês conhecem, ela se chama Chimamanda Adichie, e ela tem dito que nós vivemos o perigo da história única, né? Então, muitas das pesquisas e das novas narrativas que a gente tem encontrado na contemporaneidade, justamente elas vêm para desafiar esse perigo, né? Então, a gente precisa que essas histórias sejam contadas, que as novas histórias, que na verdade não são novas, né, mas que forem visibilizadas, sejam contadas. Histórias que foram, na verdade, a gente poderia até dizer que caladas, né? Acho muito importante a menção também que o professor Robert Lane fez a respeito das ciências humanas, e queria aqui destacar que a pesquisa que o Jacinto realizou foi no mestrado acadêmico em ensino da Unipampa, onde eu tive a oportunidade de orientá-lo. A Eva realizou sua pesquisa, como foi dito antes, na Universidade Federal de Pelotas, na área de antropologia, né? E são pesquisas realizadas no âmbito da Universidade Federal. Então, é muito importante destacar isso, o nosso papel na área de ciências humanas, colaborando para a reflexão, né, a respeito dessas narrativas invisibilizadas e que possibilitam que a gente também reconstrua as próprias narrativas que vivemos hoje, tão necessárias, né? Então, as pesquisas do Jacinto e da Eva vão tratar da construção dessa identidade quilombola, da relação dessas identidades com saberes tradicionais e outros tipos de saberes. Então, as perguntas que se colocam são como é que se constituem essas identidades quilombolas, né? Então, quando nós falamos em quilombolas, de quem nós falamos? E talvez mais importante ainda, como os quilombolas falam de si mesmos, né? Então, a gente vai ouvir nas pesquisas de hoje
histórias mais ligadas à vida, à biografia, né, a autobiografia dos autores e também suas histórias de militância, as histórias das pessoas que foram encontradas nas comunidades em que eles realizaram suas pesquisas, também a relação disso tudo com as políticas públicas, acho que é um aspecto muito importante, né, da pesquisa dos dois. E tendo dito isso, né, a gente pensou numa organização do seguinte modo: a professora Eva inicia, ela vai falar de 20 a 25 minutos, depois o professor Jacinto fala, também usando 20 a 25 minutos, e como a Nara disse, a gente vai acompanhando no chat as perguntas, então eu vou colaborar nesse sentido, de acompanhar as perguntas, tentar condensá-las, né, e possibilitar esse debate ao final com os dois, tá certo? Então, eu, neste momento, passo a palavra para a professora Eva. A professora Eva enviou alguns slides, eu acho que eles poderiam agora ser projetados, né? Eva, você está ouvindo? Quer testar o seu áudio? Boa noite, Eva. Bom, enquanto a gente vai aguardando a professora Eva, a professora Eva vai tratar a respeito dos saberes ligados à esfera religiosa, né, principalmente. Ela fez uma pesquisa, como ela vai contar aqui para vocês, de cunho autoetnográfico, vai falar dos saberes tradicionais, religiosidades, pensando também na relação com saberes científicos, né? Vamos ver se a professora Eva voltou. Não sei se a gente inverte, Jacinto. Talvez. Como é que é o procedimento agora, então? Nara, o que é melhor a gente fazer? Eu sugiro que o professor Jacinto inicie, então, né? Pode ser, né? Tá. Ok. Tá ok. Alô? Estamos ouvindo, professora. Pode falar. Estão me ouvindo? Estão Também. conseguindo me ver também? Tranquilo, então. Então, uma grande satisfação, uma boa noite a todas e todos que participam desse webinário, promovido pela DAF Unipampa. Para mim é uma satisfação. Ó, a Eva voltou. Sigo eu, a Eva tá online lá. Professora, a senhora quer iniciar ou passa para o professor Jacinto? Eu não cheguei a iniciar. Eu não cheguei a iniciar. Pode iniciar, Jacinto. Posso iniciar? Pode, tranquilo, pode iniciar. Então, tá tudo ok, então? Então, seguimos, então. Ok. Já que estão me vendo e me ouvindo, tranquilo. Então, para mim, é um momento extremamente prazeroso poder participar desse webinário, representando aqui o nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Oliveira Silveira, né, o nosso poeta da consciência negra, um grande amigo, um grande militante, que eu tive a honra de poder militar ao lado dele, né, e de ser amigo do professor Oliveira Silveira. Agradecer a presença do professor Roberlane, que está aí presente, a nossa coordenadora Andréia, também, do nosso NEAB, enfim, muitas presenças ilustres. Agradecer a Eva, né, a professora Eva, que é uma companheira de militância, né, de muitos anos, né, nós organizando eventos aqui na região sul, na região Campanha, na região Fronteira, né, muitas viagens a Porto Alegre, a outros estados, tudo em busca das políticas públicas para as nossas comunidades, as comunidades quilombolas e as comunidades negras. A professora Clara Donelles, né, minha orientadora no mestrado, né, a qual eu faço a minha reverência pelo excelente trabalho que fez na condição de orientadora, e que propiciou esse trabalho que foi a nossa dissertação a respeito do Quilombo de Palmas. Eu gostaria de dizer para vocês, iniciando, não sei se pode projetar aí os meus slides, tá? Para a gente ir fazendo, acompanhando. Estou tentando aqui. Vamos ver se aparecem os slides aqui. Ainda sou novo nessas tecnologias aqui do... Estão me ouvindo? Estão me vendo também? Apareceu, professor. Pode continuar. Apareceu os slides? Sim, apareceu. Para mim, não. Vamos ver se eu li. Acho que agora sim. Deixa eu ver aqui. Agora sim, tá bem. Então, tranquilo, gente. Então, assim, ó,
Eu sou militante do movimento social negro há mais de 22 anos, né? Então, isso faz parte da minha vida, da minha caminhada, da minha trajetória e dialoga, né, com a minha vivência familiar, com a minha vivência acadêmica. Então, ser militante, né, faz parte da minha vida. A minha relação, né, o que me motivou a trabalhar com a comunidade quilombola de Palmas foi a proximidade com essa comunidade, né, a amizade que eu tenho com os membros, né, com as pessoas dessa comunidade, e pelos trabalhos, né, pela assessoria assim, que eu sempre prestei para eles de forma voluntária, né, o que propiciou que eu chegasse a essa pesquisa. Eu participei da implementação do Luz para Todos na comunidade, eu participei da construção das casas, da chegada da rádio comunitária, da internet à comunidade, né? Então foram várias ações que eu participei e fui um dos que elenquei esses acontecimentos. E faltava uma produção acadêmica, não é? Que pudesse contar as histórias desses sujeitos quilombolas. Então, essa foi a minha grande motivação. Né? Então, na proximidade com a comunidade, né, nós vivemos grandes momentos ao lado dessa comunidade quilombola de Palmas. Então, pode passar o próximo slide? Não sei se eu... Então, a minha pesquisa no mestrado acadêmico em ensino da Universidade Federal do Pampa, eu ingressei com uma proposta também de realizar um trabalho de uma perspectiva muito decolonial, né, que rompesse, né, com essas estruturas eurocêntricas que as nossas academias ainda reproduzem. Então, essa foi a minha perspectiva. E encontrei na minha orientadora, na professora Clara, né, alguém que acreditou, né, nessa perspectiva, nessa possibilidade de fazer uma pesquisa de uma perspectiva extremamente decolonial. Eu fiz uma abordagem, né, no caso, uma abordagem qualitativa, e também utilizei a questão da linguística aplicada, que reagiu, que dialogou com essa perspectiva de valorizar essas questões sociais dessas pessoas, os seus modos de ser e de viver, que eu falo muito na minha dissertação. Então, encontrei na linguística aplicada, e principalmente em disciplinar do Moita Lopes, este arcabouço, né, este alcance que me propiciou chegar a alguns dados importantes da pesquisa. Seguindo, então, gente, né, eu adotei também uma perspectiva na minha pesquisa, né, uma pesquisa narrativa, né, e encontrei em dois autores canadenses, Claudine e Kanner, né, uma que foi me apresentado pela professora Clara, que chama-se uma pesquisa narrativa tridimensional. Né? O que essa pesquisa narrativa tridimensional ela tem? Né? Ela realiza esse aspecto de ligação nesses três momentos, né? Liga aos sujeitos, né? Liga ao tempo, né? O passado, o presente e o futuro, e os fatos que foram gerados. Ou seja, estabelece um sentido de continuidade, né, na situação que é contada por esses sujeitos quilombolas. Então, eu escolhi essa perspectiva de narrativa tridimensional, e que foi muito importante. As entrevistas também, eu trabalhei com as ditas entrevistas narrativas, tá? Porque como eu conheço muito a comunidade quilombola de Palmas, eu poderia fazer uma escrita, né, escrever uma dissertação somente a partir das minhas vivências com essa comunidade, mas esse não era o grande objetivo. Tá? Eu queria, na realidade, que esses sujeitos, que eu chamo na minha pesquisa, nessa minha perspectiva, a partir dos autores Jovelite e Bauer, né, de participantes, vou chamar todo o tempo eles de participantes, né, porque quando participantes eles dialogam continuamente com o meu caso, que eu sou entrevistador, né, que eu vou ser o transformador da narração deles. Então, não era o objetivo que eu contasse, mas sim esses quilombolas. E essa perspectiva metodológica ela é muito interessante, porque ela praticamente não permite interferência do pesquisador, do interlocutor, né, na fala dos seus participantes. Então, eu faço uma fala inicial, ali, né, de início, e esses participantes vão falando, e eu só faço algumas considerações depois, como, lembra de mais alguma coisa, quer acrescentar mais algum fato. Então,
eu consegui fazer esse diálogo muito interessante e escutar, né, desses quilombolas muitos saberes, né, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Pode passar um pouquinho o próximo slide? Né? Então, aqui está a entrevista narrativa. Então, eu trabalhei numa perspectiva das questões imanentes. O que são as questões imanentes? As questões imanentes são as perspectivas minhas de pesquisador, né? É aquilo que, quando eu vou, antes de conhecer o campo empírico, antes de estabelecer os processos da pesquisa, eu espero que aconteça, que se realize. Né? E depois vem as questões imanentes, que é a ótica dos pesquisados, dos meus participantes. Né? É aquilo que eles narraram, são as informações que eles trazem que diz respeito aos modos de ser e de viver deles. Né? Então, eu vou de uma perspectiva exmanente, né, que é a minha perspectiva, para as questões imanentes. Né? Então, isso foi muito interessante. Pode passar o próximo slide, para o Obséquio. É interessante da pesquisa, ao adotar essa questão indisciplinar, eu diria transgressora também, eu chamo na pesquisa, como a comunidade de Palmas ela foi envolvida, nós tivemos um conflito muito forte na comunidade de Palmas no ano de 2008, digo de 2010, quando a comunidade ficou durante 28 dias sitiada, né, por latifundiários, por ruralistas aqui da região da Campanha de Bagé. Então, esses quilombolas eles sofreram, né, diversas violações dos seus direitos, né, dos seus direitos de ir e vir. Então, eu utilizei, e a própria linguística aplicada também utiliza muito isso, foi uma das perspectivas metodológicas que eu trabalhei. Então, eu utilizei codinomes, né, pseudônimos. E aí eu vou para o lado da religião de matriz africana, tá? Que é algo que eu dialogo também, que é muito interessante, e vou lá na língua iorubá e trago alguns nomes, né, alguns pseudônimos que têm a ver com cada sujeito, com cada participante da pesquisa. Tá? Hoje eu posso revelar tranquilamente, por exemplo, a Ialodê é uma grande liderança feminina, né, que lutou pela comunidade, né, esteve à frente do processo, ocupando imprensa, vários espaços para defender a comunidade. Então, cada integrante ele tem um nome que correspondia, né, ao seu protótipo, ao seu espectro, aquilo que ele representava dentro da comunidade. Então, nós tivemos Ialodê, um grande time de mulheres, Irê Bondade, né, uma senhora já mais idosa, Obá, o rei, Lê, forte, Onan, caminho, Abá, pessoa idosa, e Abié, aquele que começa um caminho novo, que é aquela pessoa mais jovem, e o Elecê, o seguidor. Então, foi essa perspectiva que a gente trabalhou. Pode passar, só para você ter uma ideia, eu passei essa. Tá? A gente trabalhou, a primeira coisa foi num contexto, né, de contextualizar, porque nem todo mundo conhece a questão quilombola. Então, a primeira ação foi tentar contextualizar como é que essa comunidade se coloca. Né? Então, o contexto. Então, eu trouxe o que é uma comunidade quilombola, uma definição, conceito de quilombola contemporâneo, né, a partir de Kabenguele Munanga, que quilombo não é só um lugar de negros fugidos, negros fujões, lugar de difícil acesso. Quilombo é muito mais do que isso nessa perspectiva. Né? Existe toda uma estruturação social, uma perspectiva antropológica, relações de saberes, relações de poder nessas comunidades. Né? Pode-se dizer que quilombo existe tudo isso. Tá? Também trouxe os contextos de resistência que a própria Luciana Jacu, que é uma pesquisadora do IPEA, né, que ela vai dizer que a luta quilombola não está baseada apenas num espaço de isolamento e de rebeliões do passado. Né? Na realidade, são grupos, né, que hoje, na contemporaneidade, se organizam, se autodeterminam, né, e se autoafirmam como quilombolas. Né? Uma identidade que mais adiante eu vou falar das identidades, é uma identidade que a gente está em construção. Essa identidade continua sendo construída, essa identidade quilombola. Pode ir adiante. Existe uma grande diferença, não é? Antes das políticas públicas, quando essa comunidade de Palmas possa ser quilombola, e anteriormente a este fator. Então, antes a comunidade quilombola era um lugar, né, construções de casas rústicas, né, que estavam praticamente caídas, né, sem uma política pública para implementos agrícolas, sem acesso à saúde. Com a transformação em quilombo, e principalmente a partir, né, do programa Brasil Quilombola, que vai ser colocado a partir de 2013,
essa comunidade passa a acessar uma série de recursos, tanto a nível de Rio Grande do Sul, quanto a nível, né, de Brasil. Então, ela vai acessar a questão de saúde, né, postos de saúde, o direito à questão das casas, através do Minha Casa Minha Vida, o RS Quilombola, que levou trator, que levou implementos agrícolas para a comunidade, né, a comunidade que tem a rádio, né, a Rádio Palmas FM, que está no ar, né, e que faz um serviço maravilhoso lá para a comunidade. Tá? A rádio hoje tem mais de 10 anos já de implementação, a Rádio Quilombola, e está firme lá divulgando as coisas daquela comunidade, que é um importante fator de agregação social. Pode passar um pouquinho. Que são as políticas após o reconhecimento. Aqui tem um excerto, né, que vocês podem ver, né, que eu acho interessante destacar, que é o LEC, que na realidade o LEC é o Flávio, né, o Flávio é um entrevistado, tem 53 anos, né, e interessante que ele diz que as vacas, a energia elétrica era contada por boi e vaca, né, então ele coloca o custo aqui, né, de quantos bois, de quantas vacas era necessário para se ter luz. Então, as comunidades, as famílias mais pobres, as quilombolas são todas famílias pobres na região, né, não tinham como arcar com o custo de um projeto de eletrificação rural. Então, ele diz, a energia elétrica passava 500 metros, passava na frente da nossa casa e nós não podíamos acessar essa energia elétrica. Né? Então, é muito interessante esse depoimento do Flávio. Pode passar. A construção das identidades quilombolas, na realidade, a gente trabalha numa perspectiva de identidades, de múltiplas identidades, não apenas de uma identidade. Né? O Raul, que é um autor que trabalha muito com a questão, né, da identidade cultural, né, ele vai dizer que a cultura é uma coisa que a gente se torna alguma coisa, né? Ela não é ontológica. Tá? E o Munanga coloca que interesses políticos, psicológicos, estão todos eles envolvidos nessa atribuição dessa identidade, tanto a quem atribui essa identidade quilombola, quem tenta negar, né, que tenta retirar essa identidade quilombola dos quilombolas, uma dificuldade de quem tem de se afirmar, de se autoafirmar como quilombola. Né? Então, a partir do Munanga, a gente consegue estabelecer esse paradoxo. Pode ir adiante. Então, essas identidades aqui eu trago a Ilka Leite, que tu também trabalha muito com ela na tua pesquisa, né, Eva? Eu pude ler a tua pesquisa ali, muito interessante, trabalha com a Ilka Leite, né? Que ela fala que essas identidades negras e quilombolas elas foram literalmente silenciadas, né, no desenvolvimento do país. Né? Então, não há interesse que essas comunidades elas tenham voz e vez, né, e que sejam visíveis. Né? Então, na realidade, não é que o negro não seja visto, né? Na realidade, querem torná-lo como não existente, como não visto. Pode passar à frente. Aqui eu trago também um excerto aqui da Ialodê, né, que na realidade é Liege, né, que foi uma grande liderança quilombola, né, à frente, né, que ocupou todos os espaços. Interessante, falando em nome da comunidade, né, nos piores momentos, nos momentos de conflito da comunidade, ela esteve à frente, sendo uma grande líder. Né, então, ela vai dizer que muitas pessoas, né, têm medo, né, ou até não gosta de ser chamada de quilombola, ela vai dizer que ela tem orgulho. Né, então, ela conseguiu formar essa identidade quilombola, ela conseguiu acrescentar, né, a identidade dela, a identidade quilombola. Tá? Aqui mais abaixo tem o seu Abá, né, ele vai dizer que que o quilombo, né, que ele está ao lado do quilombo, né, eu entendo na fala, na entrevista com ele, né, que está ao lado do quilombo é que ele entendeu que hoje ele é um quilombola, que isso mudou a vida dele na realidade. Pode ir adiante? O Obá, que foi o primeiro presidente da Associação Quilombola de Palmas, ele teve um papel fundamental, porque desde o estatuto, desde as primeiras ações, da conquista das primeiras políticas públicas para a comunidade quilombola, ele esteve à frente do processo. Né? Então, ele acredita que esse processo ele não tem mais volta, né? É irreversível, né? E que ninguém vai retirar mais essa qualidade, essa questão de Palmas de ter uma comunidade quilombola. Né? Então, ele fala muito na questão do respeito, que a comunidade, às vezes, é até mais respeitada, mais reconhecida, né? Fora, em outras cidades do Rio Grande do Sul, que propriamente na região. Pode ir adiante, por gentileza.
A questão, uma das questões que eu trabalhei também foi a questão que eu identifiquei na pesquisa, que é o pertencimento, né? O Sarmento, né, que vai dizer que o pertencimento se constitui nas relações, né? Pelas condutas das pessoas, da forma como elas se relacionam e da forma como eles compartilham esses poderes, esses saberes, né? Então, eu notei que existe, que apesar da dificuldade, né, nas entrevistas, apesar, né, das questões inóspitas, né, que estão presentes em Palmas, difícil acesso, muitas vezes a dificuldade de acessar um serviço de saúde de urgência, enfim, né, medicamentos e até educação, porque só tem até o ensino fundamental, essas pessoas estão muito ligadas, principalmente aquelas pessoas mais velhas, com a questão da terra e com a questão da comunidade. Elas preferem ficar lá na comunidade, não trocam aquela comunidade, né, por nenhum centro econômico e desenvolvido. Pode ir adiante? Aqui está um excerto, né, sobre a questão do, né, que o Irê traz sobre a questão do pertencimento, a importância da família, né, e que esse pertencimento também se formou a partir dessa união entre as famílias, o trabalho em conjunto, né, a forma como eles defendiam o seu dia a dia, né, a questão de ganhar o seu pão do dia a dia. Aí, aqui ela diz, né, o meu pai contava que o pai deles criou eles aqui trabalhando, lutando. A nossa campanha aqui é muito maravilhosa. Hoje é uma comunidade quilombola com bastante gente. Quer dizer, então, também o orgulho quilombola que está sendo explicitado nesse momento. Pode ir adiante? Entrelaçando identidade, pertencimento, né, e a comunidade, né, o Bauman trabalha numa perspectiva, quando ele fala de comunidade, que essas comunidades, apesar dos laços, né, que as tornam coesas, unidas, elas também sofrem, né, as influências externas que fazem que muitas vezes elas estejam, digamos assim, balançando. Tá? Então, esses laços, cada vez mais tem que ser fortalecidos, esses laços comunitários da comunidade. Né? Isso eu identifiquei na comunidade de Palmas, apesar de todas as adversidades. Tá? Então, essa vida em comunidade, né, esse pertencimento, ele conseguiram emergir nessas narrativas. Pode ir adiante? Os saberes quilombolas de Palmas. Então, quando eu comecei a pesquisa lá, e sentei com a professora Clara, né, e a professora Clara com aquela tranquilidade e sempre nos colocando com lugar de fala, né, e valorizando muito a questão da autoria, né, professora Clara, eu fui para a pesquisa, eu imaginava que os oito participantes das minhas entrevistas, né, nas narrativas tridimensionais, eles conseguiriam me falar alguma coisa referente a saberes tradicionais, saberes populares, como benzeduras, como rezas, né, como curas, e isso não emergiu na pesquisa. Né? E quando não emergiu, eu tomei um susto. Né? E aí, numa das orientações com a professora Clara, diz: olha, professora Clara, eu tô ansioso e receoso porque nas entrevistas nada de saber popular, não surgiu benzedura, não surgiu reza, não surgiu religião de matriz africana, não tem nada. Na realidade, só tem um elemento, um trecho só que o LEC vai dizer que da forma como é que eles curavam as feridas, né, que eles passavam banha de porco, né, quando se machucavam para curar a ferida. Foi o único saber popular identificado. Mas como eu trabalhei também com a perspectiva, né, da Maria da Glória Gol, que trabalha com a educação não formal, e a minha perspectiva de pesquisa era a educação não formal, né, o ensino não formal da pesquisa, eu não queria trabalhar somente com formalidade. Eu vou, a partir da questão dos saberes quilombolas, né, tentar fazer um entrelaçamento entre a educação formal e não formal. Aí eu trago o Rasenbalg, que é um grande sociólogo, o Carlos Rasenbalg e o Santos, na sua pesquisa de doutorado, né, que essa população negra ocupou os piores espaços, né, e ela foi colocada em lugares de difícil acesso, em lugares extremamente determinados somente para elas. Né? Então, a proclamação da falsa abolição da escravatura de 88, ela não representou nenhum avanço para a comunidade negra, representou simplesmente o espaço que iam nos colocar ali para nós ficarmos alijados do processo de produção e de crescimento
do país. Pode ir adiante, por obséquio. Então, o capítulo 5 da pesquisa, né? Eu vou trabalhar o protagonismo negro, desde o período abolicionista, passando pela Frente Negra Brasileira na década de 30 e de 40, pelo Teatro Experimental do Negro, coordenado pelo Abdias Nascimento da década de 40 até a década de 60, e o movimento negro contemporâneo, que sempre essa comunidade negra, sempre a população negra se organizou em busca do acesso à educação formal, uma educação formal de qualidade. Porque sabia-se, né, isso desde o Luiz Gama, lá, do José do Patrocínio, eles tentaram colocar isso na legislação, mas não foram vencidos, não foram vários ouvidos, era importante o acesso à educação formal. Né? Então, isso foi sempre uma preocupação da população negra e hoje do movimento negro contemporâneo. Ainda lutamos por o reconhecimento da nossa história e da nossa cultura. É o que vem a ser depois a nossa Lei 10.639/03, né, que é a inserção da história e cultura brasileira nos currículos escolares. Pode passar, por gentileza. Tá. Então, os saberes quilombolas de Palmas, a partir, né, dessa minha preocupação, né, porque eu não consegui identificar os saberes populares, eu vou encontrar nas narrativas dos sujeitos quilombolas, né, algo que vai se repetir muito, que é a questão da resistência. Né? Quem for ler a minha dissertação vai ver que em todas as falas está está explícito, né, a questão da resistência da comunidade, né, para todo esse processo, para se identificar, primeiro no período pós-escravidão, depois para a sobrevivência e hoje para resistir como comunidade quilombola. Então, isso está explícito no meu trabalho. Então, a Gol vai dizer que a educação não formal é aquela que se aprende no mundo da vida. Havia processos, evidentemente, onde se compartilha experiências, né, em espaços de ações coletivas. Então, a Gol vai dizer isso. Então, isso é educação não formal. Né? E o Frigoto vai dizer que a educação na perspectiva é um elemento crucial no processo de emancipação. Então, esses saberes desses quilombolas, que eles aprenderam na luta, na construção da luta, nos seus aprendizados, nos seus modos de ser e viver, na realidade, é um saber de resistência. Tá? É uma sabedoria também popular. Pode ir adiante? Então, eu denomino, né, humildemente, a partir das narrativas dos quilombolas, a partir das descobertas, a partir da minha pesquisa e a partir, principalmente, da Maria da Glória Gol, que saberes da resistência são movimentos de ensino-aprendizagem em processos de luta e defesa de direitos fundamentais para a sobrevivência física, cultural e patrimonial de perspectiva não formal, construídos através das experiências sociais e culturais resultantes do processo de organização comunitária, não obedecendo à normatividade curricular e organizacional, mas valorizando a memória coletiva sobre a constituição das identidades e pertencimentos dos sujeitos no seu contexto sócio-histórico e cultural. Então, isso eu coloco como saber de resistência. Então, as lutas empreendidas, né, as estratégias que eles empreenderam para poder sobreviver, para poder sustentar suas famílias, para resistir àqueles que são contra o processo demarcatório da comunidade quilombola, né, os saberes, as resistências que eles empreenderam para ocupar os lugares como mídia e imprensa, que até então não eram lugares, né, próprios de ocupação desses sujeitos quilombolas, isso eu considero como saberes de resistência. Foi o que permitiu esses quilombolas serem o que são e se autoafirmarem, se autodeterminarem com a identidade deles. Tá? Pode ir adiante mais, por favor? Tá? Então, os saberes quilombolas de Palmas, existe, então, uma perspectiva de fazer um entrelaçamento entre a educação formal e não formal. Esse é o objetivo da pesquisa. Tá? Hoje nós temos umas diretrizes curriculares para a educação quilombola. A gente sabe que, assim como a Lei 10.639, existe muita dificuldade para a implementação, resistência, falta de formação para os professores, enfim, vontade realmente política de que isso aconteça. Então, nós temos todas umas diretrizes que é voltada para a educação quilombola. Então, por que não
essas sabedorias, esses pertencimentos, essas identidades construídas por quilombola, não estarem, né, no currículo das nossas escolas de educação básica e também, por que não, nas universidades. Tá? Quantas pesquisas nós temos hoje, quantos pesquisadores hoje falam, dialogam com quilombos e pode se tornar, na realidade, um grande artefato educacional para esses espaços de educação formal. Pode ir adiante, por gentileza. Eu já estou indo mais ou menos para... Eu não sei que tempo já está, eu não estou controlando o tempo. Tá? Mas eu já estou indo para o final para passar para a Eva e depois para ir para o debate, para as considerações do público que está nos dando a honra de nos ouvir. Tá? Então, aqui eu trago alguns excertos, né, que fala do histórico de luta. Né? Aqui o Lê, que foi presidente também da comunidade baseada em resgate de áreas perdidas, eu vejo baseado nisso aí nosso pivô principal é as terras perdidas. O direito o direito às políticas sociais e o direito a todos. Tá? Então, são algumas coisas que eles vêm trazer nesses excertos. Aqui também outro, bateu o pavor, a questão do discurso que a gente sabia dentro da comunidade, então a comunidade, o maior pavor deles era perder a mão de obra barata. Então, a organização como comunidade quilombola, né, a organização como associação comunitária, também bateu o pavor, né, nesses que são contrários à regularização das terras quilombolas, porque esse pessoal também deixou de ser mão de obra barata, começou também a valorizar os seus serviços. Pode passar adiante? Por gentileza. Então, indo, né, para o final, para depois a Eva falar e eu ficarmos à disposição dos questionamentos. Então, ao se identificar como remanescentes de quilombo, sujeitos quilombolas de Palma assumem uma postura de protagonismo e de afirmação de suas identidades de resistência, de luta e pertencimento num território de conflito e contradições. Então, isso a gente percebe perfeitamente nos relatos quilombolas, né? Que eles assumem o seu pertencimento, que eles se autoafirmam realmente como quilombolas. Essa identidade, gente, né, ela ainda está em construção. Tá? Ela não é algo definitivo. Eles ainda estão aprendendo, na realidade, a ser o que é ser quilombola, perante e diante dos conflitos territoriais existentes. Pode passar, gente, por Obsiec. Então, o que eu descobri? Que ao constituir os saberes que proporcionam conhecimento de si, que eu denomino na pesquisa de saberes de resistência, e ao narrar e renarrar essas histórias de luta, os nossos quilombolas de Palmas, eles se reconhecem realmente como quilombolas. E isso, de fato, fortalece o vínculo comunitário. Fortalece o vínculo comunitário da comunidade, fortalece a luta dessa comunidade. Pode ir adiante? Então, eu trago as vivências, as experiências, né, os saberes ressaltados na voz desses participantes, né, que tem uma composição de não formalidade. Né? Então, isso que eu tentei descobrir, que eu fui pesquisar, né, que acabou surgindo nessa minha pesquisa, que foi, né, algo que me deixou maravilhado, né, ao descobrir, né, um saber que está inserido na luta, que está inserido no processo de enraizamento ao momento que ele se aceita como quilombola. Pode ir adiante. Aqui as referências, pode ir adiante, pode ir passando as referências agora, para mim fazer o final ali. Então, perfeito, eu trago aqui talvez conhecido por todos, né, uma palavra africana recorrente em diversos países ali do continente africano. Ubuntu significa, né, nós somos o que todos nós somos, eu desejo para todas as pessoas aquilo que eu desejo para mim, humanidade para todos, isso são vários significados nessa perspectiva, né? E essa imagem traz a circularidade, que é um valor civilizatório africano, né, onde não existe superioridade, somos todos buscando essa perspectiva de igualdade, né? Então, aqui a energia circula por todos. Então, eu agradeço inicialmente a minha participação e fico à disposição, posteriormente, a fala da Eva para a gente poder fazer o debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Jacinto. Então, agora a gente passa para a Eva, né? Já fiz a minha intervenção aqui, Nara. Eva, você pode começar, então. Então, uma boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui participando deste webinário.
principalmente ao lado da professora Clara e do professor Jacinto, que me fizeram esse convite, e um prazer enorme também saber que o reitor da Unipampa está presente nesse momento, nos assistindo. É uma grande alegria para mim e a todos, agradeço a todos que estão participando também. Então, isso aqui eu gostaria que também colocasse os slides, né, para eu ir mais ou menos me guiando, assim, se for possível. Então, assim, a minha dissertação, né, intitulada A Comunidade Quilombola Nicanor da Luz, uma etnografia sobre saberes tradicionais e religiosidades, partiu, assim, do meu trabalho nessa comunidade, como no processo de organização dessa comunidade, e também porque, ao participar dessa organização da comunidade, eu me senti muito próxima das famílias dessa comunidade, ou seja, assim, pela própria experiência de vida deles, que se relaciona com a minha, pelo fato de eu também ter morado no interior, né, na zona rural, desde a infância até a adolescência. Então, tudo que com que a gente conversava enquanto caminhávamos no processo de organização dessa comunidade, tudo que eles me falavam, assim, sempre me trazia muito presente a minha família. Ou seja, meus pais, meus irmãos, meus primos, tios e avós, que todos nós morávamos próximos, né? Então, foi isso que me motivou, né, esse fato de me sentir muito próxima a essa família, né, ao trabalho na lavoura, a colheita, a conservação das sementes, a religiosidade deles, né, a educação familiar e escolar, tudo isso, então, fez parte também da minha realidade no meio rural. Então, as dificuldades que eles apresentavam para mim, assim, no sentido de não ter podido frequentar a escola, né, as dificuldades nos processos de plantio e colheita dos alimentos, né, para garantir a sobrevivência do grupo, que era bastante complicado. Tudo isso, então, também faziam parte das minhas experiências de vida. E, então, assim, o objetivo desse trabalho foi reunir, registrar, analisar os saberes tradicionais relacionados aos processos religiosos de cura, né? Então, ela é uma pesquisa etnográfica de saberes tradicionais e religiosidade presentes na comunidade quilombola Nicanor da Luz. Então, nesse espaço, nessa comunidade, assim, que ela se situa hoje entre o rural e o urbano, né, no sentido de que ela está situada no bairro Cancelão, que fica distante mais ou menos 10 quilômetros da cidade, e é um bairro, mas, ao mesmo tempo, não foi ainda emancipado, então, está mais para o lado de uma vila rural do que mesmo um bairro, né? Então, no primeiro capítulo, então, eu apresento, né, os percursos autobiográficos, né, ou seja, eu apresento a minha trajetória de vida familiar, acadêmica e profissional. Então, ainda lá no interior, como eu digo assim, essas dificuldades que as famílias dessa comunidade traziam, eu também presenciei, porque eu fui matriculada no ensino regular com 9 anos de idade, porque não havia escola próximo aonde a gente morava, porque nós morávamos numa fazenda, né, meus pais, eu e minha irmã, e como não havia escola próxima, a gente não foi matriculada na época correta, porque, assim, mas nesse período mesmo,
né, ali pelos 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, eu comecei a despertar, né, para o desejo de aprender, o desejo de estudar. E como não tinha escola próximo, meus pais tiveram que mudar do lugar onde moravam, né, adquiriram uma porção de terra, e a gente mudou para próximo de uma escola. Mas antes disso, eu também participei de aulas particulares, e quando eu fui matriculada na escola, eu já estava, já foi a partir do 2º ano, né, que eu comecei, eu com 9 anos, mas já a partir do 2º ano, com alguns meses de estudo particular. Mas no lugar onde a gente depois fomos morar, assim, na pequena porção de terra que a gente tinha, nós enfrentamos as dificuldades relacionadas às dificuldades que as famílias quilombolas dessa comunidade, Nicanor da Luz, enfrentaram, ou seja, o distanciamento para ir à escola, né, porque na época, lógico, não havia o transporte escolar, então, isso se tornava bastante difícil para a gente ir para a escola, principalmente no inverno, né, as chuvas, coisas assim, mas eu não admitia faltar às aulas, porque eu queria muito estudar. E aí, então, ao fim do 5º ano, no meio rural, aí eu não pude vir para a cidade para estudar, aí, nesse meio tempo, assim, até os 19 anos, eu permaneci no meio rural, ajudando meu pai na lavoura, né, essas coisas assim, e após essa idade, então, eu insisti com ele e consegui mudar para Pelotas para morar e trabalhar em casa de família. E aí, então, foi onde eu trabalhei por vários anos, né, em casa de família, e aí eu concluí o ensino fundamental, fiz o 2º grau, né, nesse tempo um período de 9 anos, eu fiz essa caminhada, e aí, então, ao final do 2º grau, eu prestei vestibular e quando ser aprovada para o curso de serviço social na UCPEL, e então eu iniciei o curso, e aí por uma questão de precisar trabalhar para me sustentar, tudo assim, né, em Pelotas, eu tive que trocar de curso, aí eu fiz ciências sociais, fiz licenciatura em ciências sociais, e quando me formei, já logo consegui aprovação no concurso estadual, né, de professores, e aí consegui a nomeação e trabalhar no magistério estadual. Mas por aí, então, e essas famílias, então, como eu falava, todas as vezes que eu ia lá, eles me traziam essas mesmas dificuldades, né, de não poder ter dado estudo aos filhos, de eles mesmos não terem podido estudar, e também porque, assim, muitos, às vezes, moravam próximo da escola, mas não podiam participar dessa escola, porque a escola era só para brancos. Então, quer dizer, a Dona Santa, uma das personagens que eu trago na minha pesquisa, ela colocava muito isso, que tinha uma escola que ficava a 50 metros da casa dela, mas quando chegava, por exemplo, o horário do recreio, eles não podiam sequer sair para a rua para não se misturar com as outras crianças. Então, tiveram todas essas né, dificuldades de não poder estudar, mesmo sendo pelo fato de serem negras. E, então, essa é a que eu trago, assim, de tentar relacionar a minha história de vida com a história da comunidade, isso segundo os autores que eu li, é muito interessante, né, porque isso nos permite, assim, estar realmente relacionada com o fato, né, isso ser afetada pelo que as famílias estão nos passando, nos informando, né, quer dizer, a gente
fica próximo, mais próximo, né, dos nossos interlocutores, a partir do momento que a gente relaciona, né, a nossa experiência de vida com a experiência deles. Então, foi isso que procurei fazer nessa pesquisa. Então, aqui eu trago, nessa foto aqui, é um momento em que a gente estava em busca de, lutando lá pela saúde da população negra, né? Nessa caminhada toda com as comunidades quilombolas que eu participei da organização deles, também, assim como o Jacinto fala, né? Eu trabalhei muito pela questão das ações afirmativas, pelas políticas públicas, né? A gente fez assessoria com eles em todo esse sentido. Então, em Piratini são 8 comunidades quilombolas, e eu participei da organização de todas elas, e também da organização das associações dessas comunidades. Ou seja, então, assim, essas associações, a gente lutou pela organização delas, no sentido de que elas pudessem, então, a partir de um marco regulatório, ter possibilidade de acessar as políticas públicas específicas, né, num determinado período em que isso era possível, né, então, se limitou bastante isso, né, nessa organização, que eles pudessem acessar casas pela moradia, no caso, pelo programa Minha Casa Minha Vida, a alfabetização de adultos, luz para todos, como o Jacinto também já colocou, né, nessa mesma caminhada, assim, e outros tantos programas, programa FES Quilombola, que eles participaram, todos esses, então, a gente foi todo num processo dessa nossa caminhada, no caso, através da Pastoral Afro e Movimento Negro, que a gente foi buscando essas informações e construindo a organização dessas comunidades com vistas ao acesso a essas políticas públicas específicas, né. Então, assim, acho que pode ir passando um pouco, né, ali abaixo, não. Historicidades e territorialidades negras em Piratini. Então, esse é o processo de auto-reconhecimento das comunidades quilombolas em Piratini, como eu estava falando, né. Então, isso foi tudo um processo de uma longa caminhada, assim, porque desde 1996, quando eu comecei a participar das discussões sobre a organização quilombola, através da Pastoral Afro, a gente foi uma caminhada longa, né, buscando conhecer o que significava isso, né, o que isso poderia trazer de positivo para as comunidades, e assim a gente chegando até elas lá e conversando com elas, orientando e ouvindo outras pessoas, né, foi um processo longo, em alguns casos bastante difícil, com enfrentamento do poder público e poder judiciário também, né, dessa não aceitação da organização quilombola, visto assim como que a gente estava, na verdade, querendo fazer diferença entre o branco e o negro, mas não querendo contribuir, não possibilitando que eles se organizassem de fato, assim, né, que a gente estava promovendo sempre negro e branco, e que isso não ia nos levar a nada, né, mas a gente não desistiu da caminhada que nós estávamos empenhados, assim, né, em continuar. A gente resistiu e eles também nos deram essa possibilidade de resistirmos juntos, porque confiavam no nosso trabalho e daquilo que a gente queria contribuir com eles para que eles tivessem uma melhor qualidade de vida. Era isso que se buscava, né? Embora, assim, não tendo muita compreensão, como o Jacinto também diz, a gente, né, no caso, tanto eles quanto a gente, isso é um processo ainda em construção, a questão quilombola, né, porque os termos estão mudando frequentemente, né, nesse sentido, o que é ser quilombola, o que é não ser quilombola, né,
Edições, não se tem essa certeza mesmo do que seja realmente o ser quilombola, né? A identidade quilombola ainda é um processo meio que complexo, no meu entendimento. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, na comunidade Nicanor da Luz, que é o foco da minha pesquisa, né, tem como central a religiosidade umbanda, né? Eles são, a maioria dos membros da comunidade são umbandistas, e essa religião é o que tem feito assim com que eles se tornem mais unidos, no caso assim, porque eles vieram para eles todos eram do interior do município e vieram para Cancelão, né, migraram para o Cancelão, e lá no interior do município eles já tinham essa relação com a Umbanda. Eles esse centro de Umbanda que há hoje no Cancelão, ele já fazia parte no interior, no município, haviam vários centros no interior do município e eles se relacionavam, havia as trocas entre esses. Então, quando eles vêm para o Cancelão, eles reconstituem esse centro de Umbanda, e isso está servindo para que eles, para fortalecer os laços de união entre eles, esses laços familiares. Uma grande parte deles são da mesma família, mas outros também não, os amigos, porque eles foram vindo e foram trazendo os outros. Por quê? Porque onde eles moravam, no interior, tinha muita dificuldade de acesso à educação, como eu já falei, a questão também da saúde, né? Muitas pessoas foram se sentindo já sem condições de permanecer e trabalhar no meio rural, aí foram mudando, então, para aquele local ali, para ficar mais próximo da escola e também do acesso à saúde. Então, mas o que fortalece, pelo que a gente percebe, assim, na comunidade, o que fortalece os vínculos na comunidade é a religiosidade umbanda, né, que tem o centro, como eu trago ali a foto da Preta Velha de Dona Santa, a festa de Iemanjá, então, são festas que eles fazem durante todo o ano, né, as festas de Iemanjá, faz a festa para São Jorge, a festa de Nossa Senhora Aparecida, que dá nome ao centro, né, então eu pude participar de todos esses eventos, assim, a convite, e também por interesse na pesquisa, né, eu participei de todos esses eventos, com a autorização da Dona Santa, que é a cacique do centro, para poder, né, ficar mais próxima deles e entender como isso fortalecia os vínculos entre eles, né, esse sentido de proteção uns pelos outros, né, e de trocas, enfim, essas coisas assim, todas que permanecem ali. Pode passar, professor? Então, por fim, assim, eu trago os saberes locais, né, que traz a questão dos saberes de curas, sobre as causas das doenças, as benzeduras, e as bênçãos e dons, os saberes sobre o Pai. Então, esses saberes de cura que eles trazem, assim, a partir do uso das ervas de chá, e também o uso dos xaropes caseiros, e as coisas que eles usam muito ali na comunidade, né? Porque, como eles vieram ainda do interior, eles preservam esses saberes ali na comunidade. Quer dizer, embora tenha um posto de saúde próximo da comunidade, mas eles se utilizam ainda muito da questão das benzeduras e dos usos de chás e dos xaropes, feitos principalmente pela Dona Santa, que é a cacique do centro.
Então, e a questão sobre as causas das doenças, né, que a gente, às vezes, assim, como é que eles explicam as doenças, né, que o fato da pessoa adoecer é sempre porque há um desequilíbrio, né, entre um desequilíbrio natural né, da pessoa, no sentido de que tudo que né, se desarmoniza, no caso, né, todo o sistema, né, da pessoa, e isso é o que causa as doenças. Então, nesse caso, assim, é que entra a questão da benzedura, para que possa fazer com que a pessoa volte ao normal, digamos assim, né? Uma coisa meio... Então, também trago a questão da diversidade produtiva e as concepções cosmológicas que eles têm, a questão, assim, de pensar, ainda valorizar a questão da lua, né, para plantio e para colheita, né, ter a lua certa para o plantio das plantas e também para a colheita dessas plantas, e a questão dos artefatos também feitos por eles mesmos, que eles apresentam muito isso, né, tem muitas coisas, assim, que eles trouxeram do meio rural e que permanece, então, ali na comunidade, né. Todas as famílias praticamente têm os seus chás, porque a crença é de que o principal medicamento usado por eles é os chás, no caso. E esse chá também, o chá, os xaropes, não é simplesmente entregar um xarope, por exemplo, se uma pessoa chega que está com algum sintoma de alguma doença, ao receber um xarope ou um chá, não é simplesmente receber esse xarope ou um chá, mas é sim também ele deve ser benzido para que tenha a eficácia, né, como assim que ele fique realmente seja eficaz, ele precisa ser benzido, não é simplesmente chegar e entregar. Então, isso, para a Dona Santa, é o que diferencia, no caso, de a gente ir na farmácia e pegar um medicamento, mas sim, ele tem que ser benzido para que tenha realmente a eficácia desejada. Continua. Então, aqui eu trago 4 pessoas, assim, que foram dos meus interlocutores, no caso, a primeira, Dona Leci, que ali com as ervas de chá, e um casal ali do seu Darcy, e a Dona Zeni, que eles ainda, né, o seu Darcy ainda faz o plantio da lavourinha dele, ainda, de forma bem primitiva ainda, né, bem precária, assim, e isso no sentido de querer continuar preservando aqueles saberes dele do plantio, ainda lá da infância, como eles dizem, de garantir a sobrevivência deles a partir desse plantio natural, sem o agrotóxico, e preservando, levando em conta a questão das luas. E abaixo, então, tem a Dona Carlota, que foi uma parteira, né, teve 10 filhos, todos de parto normal, e foi parteira também. E ela, então, se orgulha em dizer que ela teve todos os filhos de parto normal, nunca foi ao médico, e que, né, eles nunca levou os filhos ao médico, e ela também ajudava a mãe dela nos partos, né, a mãe dela era parteira, ajudava ela nos partos, e ela também trabalhou como parteira, foi parteira, e todos os filhos dela nasceram também por parto normal, a parteira foi a mãe dela.
Então, acho que eu andei um pouco rápido, mas seria isso, só mais possa os questionamentos, porque aí eu me organizo melhor. Muito obrigada, Eva. Então, a gente Desculpa, passa agora que eu para um momento de debate. fui muito rápida, mas eu acho que obrigado né, questão dos questionamentos. Não, Eva, acho que foi bem, eu acho que passou uns 20 minutos, nem te preocupa. Acho que agora é esse momento, então, de a gente retomar, talvez, alguns elementos também, Eva, que tu acha que sejam importantes, que tu queiras expandir, falar um pouco mais, o Jacinto também. Eu queria fazer uma pergunta, né, na verdade, queria estimular o pessoal também a interagir, né, a gente percebeu que são dois contextos diferentes, então a gente chama que são comunidades quilombolas, mas também são bastante diferentes, né, eu acho que, para quem não conhece essas comunidades, talvez haja uma ideia de que são todas iguais, e não são, né, então elas têm pontos que as conectam, outros que as distanciam, né, mas o que elas têm em comum, né, então eu fiquei pensando que talvez vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre o processo de autorreconhecimento dessas comunidades, a própria questão do laudo antropológico, né, como é que se dá o processo para se reconhecer como comunidade quilombola, o próprio conceito de quilombo, né, que a Eva também traz forte na dissertação, e também queria, né, fiquem bem à vontade para escolher o aspecto, né, mas também acho que é bem importante falar um pouco sobre a diferença entre as gerações, né, como é que as diferentes gerações veem essa constituição dessa identidade, que, como vocês bem colocaram, não é fixa, né, ela está em construção, e eu lembro de conversa com vocês dizerem, né, os dados do Jacinto também mostram, muitos dos participantes falando que estão aprendendo o que é ser quilombola, né, então um pouco daquilo que eu falei no começo, dessas narrativas que foram invisibilizadas ou silenciadas, né, como vocês colocam a partir de Leite nas dissertações, né, então eu queria passar a palavra para vocês nesse sentido, do que vocês acham que poderiam falar mais sobre o autorreconhecimento das comunidades, o conceito de quilombo, as visões das diferentes gerações sobre essa identidade, ou identidades. Então, assim, não sei se eu posso começar, Clara. Claro, pode sim. Sim. Então, assim, o que você fala, assim, entre essas diferenças entre as comunidades quilombolas, né? Então, como eu falava, aqui em Piratini são 8 comunidades, e nenhuma delas se parece uma com a outra. Cada uma delas, né, tem o seu modo de viver, de se organizar, de pensar a sua relação com a terra, por exemplo, né, e com seus membros, né, o que a compõem. Então, como eu falava assim, a organização quilombola em Piratini se deu, né, começou lá a partir da Constituição de 88, quando se comemora o centenário da abolição, e aí já nessa Constituição, no artigo 64, que estabelece, né, o direito das comunidades quilombolas, né, se organizarem. E dá o direito ao acesso à terra, no caso, né, para as comunidades quilombolas. Fica estabelecido nessa Constituição de 88, então, isso, né. E, a partir de então, assim, a irmã Marisa, que foi a qual eu acompanhei todo, né, esse processo de organização ao lado dela, que era uma freira já falecida, que esteve aqui em Piratini, e ela trabalhou muito na questão da organização quilombola em Piratini, né. E isso se buscou aqui, no caso, né, a partir, então, das reflexões que se fazia através da Pastoral Afro, Movimento Negro, porque a gente não tinha um conhecimento do que significava isso. A gente achou interessante, assim, né, porque se via, no caso da irmã, né, que fazia um trabalho de evangelização no interior do município, ela encontrava esses grupos de famílias negras e pensava já em organizar eles, mas a gente não tinha certeza do que estava fazendo, a gente não tinha como, né? Então a gente foi buscar nesse conhecimento, através das nossas formações
através da Pastoral Afro e do movimento negro, né, para entender o que significava, né, ser quilombola, no caso, né. Mas isso, como eu digo assim, é um termo que ele está mudando, né, ele não é fixo, né, está mudando a cada dia, cada pesquisador, assim, vem com uma ideia nova, né, a respeito do que seja, ele está se mudando constantemente. No sentido, assim, de quem realmente deve participar do quilombo, né? O que é isso, né? É só para um grupo de família, né? É só para familiares. Nós temos aqui algumas comunidades que é só mais os familiares ali, né? Temos um grupo, né, no caso, assim, que era foi de um grupo de famílias negras que foram escravizadas por um senhor, e aí, quando ele faleceu, deixou como herança as suas terras, porque era solteiro, para esse grupo. Então, esse grupo já se intitulou desde o início de quilombo, mas eles não tinham esse conhecimento do que significava ser quilombola. Então, isso também foi difícil para nós, no caso assim, mas a gente contou aqui em Piratini, no caso, com o apoio do CAPA, em Pelotas, né, o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, que é da Igreja de Confissão Luterana, né, e também contamos com o apoio da Emater, em algumas reflexões, e do Instituto de Assessoria às Comunidades Quilombolas em Porto Alegre, né, que a gente também contava com o apoio deles. A gente fez vários eventos aqui, vários seminários, e também, inclusive, na Câmara de Vereadores, fizemos audiências e tudo, né, para refletir sobre essa organização. E isso a gente, mas sempre que a gente organiza uma associação, a gente já surge uma dúvida, né, para outra associação, no caso, quando a gente vai organizar, a gente tenta fazer melhor, mas acaba sempre ficando alguma coisa assim ainda na dúvida, porque os próprios membros das comunidades, né, com a questão das políticas públicas específicas que tivemos, né, que hoje já estão fragilizadas, então, assim, as pessoas tinham mais interesse nesse sentido, mas elas não tinham o interesse mesmo da questão, assim, de se auto-identificar como quilombola. Então, esse termo, em algumas comunidades, é bem difícil. Algumas vezes não querem ser, acham que ser quilombola é algo negativo, se referem à questão negra mesmo, né, no sentido, assim, de achar que, como negro, assim, é um direito que não tem, ou nesse sentido, né. Então, eles, às vezes, se auto-identificam, mas quando chega às políticas públicas, mas não no sentido de ser mesmo, né, de se achar que são mesmo, né. Na verdade, quando se vão colocar, assim, por exemplo, vamos dizer, nesse CAD único, né, que a gente percebe bastante assim, né, quando chegam lá, eles não se identificam como quilombola. E aí, quando chegam à política pública específica, aí eles ficam, né, tristes porque não conseguiram ter acesso a essa política, porque não tinham se identificado, né? Então, por isso eu digo, é um termo que está, né, mudando constantemente, e também eles têm dificuldade para entender até hoje. E a gente também acaba, né, tendo também um pouco dessa dificuldade, né, em razão dessas questões assim. Porque é uma coisa assim que a gente não pode forçar, eles é que têm que se auto-identificarem, né? A gente tem esse trabalho, no caso do que a gente fez da assessoria às comunidades aqui em Piratini, a gente teve esse trabalho de tentar orientá-los nesse sentido, mas, assim, nem todos assimilaram isso, né? Eles estão sempre procurando. Então, é bem complexo, como diz. Não sei se consegui responder, seria isso, assim. Claro, Eva, muito obrigada. Eu queria ouvir o Jacinto também. Oi, cara, tudo bem? Assim, ó,
a questão quilombola, na realidade, né, ela tem uma grande evolução, como a Eva disse, a partir da Constituição de 1988, quando vai se propiciar a estabilização do termo como remanescente de quilombo. Tá? O que é o remanescente de quilombo? Né? O remanescente de quilombo é um conceito mais atual, mais contemporâneo, que vai ao encontro, né, de toda essa organização social comunitária dessas comunidades quilombolas. Né? Então, o remanescente de quilombo, ele na realidade, ele faz com que nós tenhamos um novo marco, né? E essa comunidade quilombola de Palmas, né, se insere nesse novo marco, né? Porque o artigo 68 das disposições transitórias da Constituição, ele começa a fazer esse diálogo, né? E a partir dele, né, nós vamos conseguir em 2003, só em 2003, vejam bem, né, que seja conferido a questão do decreto 4.887. Esse é que vai regulamentar as disposições transitórias do artigo 68 da Constituição Federal de 88. Até então, nós tivemos, durante muitos anos, né, o perigo de ter um retrocesso legal. Ainda bem que somente, vejam bem, em 2018, o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou procedente e legal o decreto, porque alguns partidos conservadores, né, tentavam caçar esse direito, né, dizendo que era ilegal. Mas, felizmente, o Supremo teve prudência e decidiu. Mas hoje nós estamos nessa dificuldade porque todo esse processo, as equipes, a CEPIR hoje trabalha com um mínimo de pessoas e não tem mais status de ministério, como já teve, né? Eu conheci a CEPIR, por exemplo, em Brasília, com 160 técnicos, com diretoria para comunidades tradicionais, cuja a Eva, a companheira Ivonete, aqui do Rio Grande do Sul, foi coordenadora, Eva, né? Da Secretaria para Comunidades Tradicionais, tivemos eventos aqui na região, enfim, isso dificulta muito. Então, hoje as comunidades, os processos estão praticamente estáticos hoje, né? Algumas esperando somente, né, a assinatura do Palpatine, lá que está no comando da presidência, né? Outros comunidades que não iniciaram o processo, o INCRA cada vez com um menor número de técnicos disponíveis para fazer o mapeamento, para fazer o RTID, né, que é o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação das Comunidades Quilombolas, né? Fundação Palmares, né, um retrocesso, com alguém hoje coordenando a Fundação Palmares, que desacredita toda a nossa luta, todo o nosso processo de luta. Então, hoje nós vivemos realmente em muitas dificuldades para que essas comunidades quilombolas, essas comunidades tradicionais, possam ser reconhecidas e tituladas. Então, houve um retrocesso enorme nessa questão das políticas públicas. Então, a gente precisa retomar isso, e a comunidade de Palmas, né, ela nesse intuito, é uma comunidade que sofreu um processo de violência até hoje, é um dos processos aqui do Rio Grande do Sul, talvez, o que teve muita visibilidade justamente em função da resistência, talvez por Bagé ser uma região muito conservadora, muito tradicional de latifúndios, né? Talvez por isso, para ser de exemplo, toda essa resistência, só para vocês terem uma ideia, contrataram até antropólogos para fazer um laudo que pudesse contrapor com um laudo antropológico que foi feito por técnicos da URGS, né, coordenado pelo Oswaldir, lá da URGS, antropólogo lá da URGS. Né, então, vocês imaginam só como é o processo de luta, de resistência, para que a gente possa chegar até onde chegamos hoje. Né? Então, realmente não é fácil, e por isso que realmente a gente identificou na pesquisa esses saberes de resistência. Realmente a comunidade aprendeu a se organizar, e na organização comunitária, trazendo seus laços, seus modos de ser e viver, né, eles conseguiram valorizar esse pertencimento e resistirem. E continuam resistindo.
E nós temos algumas questões aqui, Jacinto. Eu acredito que, de certo modo, já tenha respondido a questão da Helenara, como se dá a relação com os demais moradores das Palmas, né? Essas relações hoje, elas, como diz o Leomar, né, que é ali é o Obá, o rei, né, que é o primeiro presidente da comunidade, ali nos seus relatos, eles eram amigos quando eles prestavam serviços, né, mão de obra barata, né, eram explorados, aí eram bem-vindos amigos. Aí, no momento que a comunidade se organizou, que foi buscar direitos, aí é um outro olhar, aí é outra visão, não são bem vistos, né? É aquele dito popular, né, que como o Salles Augusto fala ali na dissertação dele, ele diz que determinaram lugares para os negros, realmente. Então, quando o negro está numa posição subalterna, né, de não visibilidade, ele é bem visto, é até elogiado, mas quando ele ascende, né, ele ocupa um lugar, né, que tradicionalmente, que estruturalmente na sociedade brasileira, nessa sociedade racista, no racismo estrutural, institucionalizado, não seria dele, aí ele prejudica. Então, é negro que tem espaço na imprensa, que tem na mídia, que escreve para a mídia, esse não é muito bem-vindo pela sociedade brasileira, pela sociedade racista. Tá? E, então, essa questão do Quilombo de Palmas, então, essa pseudo-amizade que tinha, na realidade, e até muitas vezes relações de compadrio com brancos ruralistas ali, elas se desfez, né, no momento que houve a questão do direito pela luta pela terra. Obrigada, Jacinto. Tem uma questão da Andréia aqui, que daí é para os dois, tá? Qual a perspectiva de vocês, né, sobre a valorização dos quilombolas e a perpetuação ou preservação desses grupos? Eu acho que a perspectiva das comunidades, né, na verdade, né, Andréia? Qual a perspectiva de vocês e da comunidade sobre a valorização dos quilombolas e a perpetuação ou preservação desses grupos? Como é que a própria comunidade vê, como é que vocês veem isso, né? Então, assim, as perspectivas em relação às próprias comunidades, ela diz, então, assim, o fato de se organizarem é porque eles pensam em acessar direitos específicos, né? Então, por isso, a organização deles, e por isso o aceite de se organizarem como quilombolas, né? Mas é nesse sentido, assim, e também a nossa proposta enquanto assessoria deles vai nesse sentido, assim, de poder, com isso, contribuir para que eles tenham a melhor qualidade de vida, né, no sentido de acessos que eles não tinham, no caso onde eu fiz a minha pesquisa, da comunidade que eu pesquisei, no sentido de que eles têm um melhor acesso à saúde, ao trabalho, né, e também à educação, porque no caso, assim, lá no interior, por exemplo, na questão do trabalho, eles não tinham terras, né, eles trabalhavam em terras de outras pessoas, e ao mudarem para ali, então, eles ficaram para o Cancelão, para o bairro Cancelão, eles ficaram próximos de firmas de plantio de pêssego e também das madeireiras, né? Então, a grande parte deles trabalha nas madeireiras e as mulheres, no caso, no período de safra, trabalham na empresa de plantio de pêssegeiros. Então, né, a perspectiva deles nesse sentido, assim, de melhoria de vida, né? Já nas outras comunidades também, nesse sentido, né? Que eles buscaram a organização nesse sentido de melhoria da qualidade de vida. Uns conseguiram avançar e outros não. No sentido, assim, da primeira comunidade que nós contribuímos para a organização dela, aqui em Piratini, essa comunidade já tem um laudo antropológico, então ela está aguardando, né, o parecer do INCRA para que, né, se torne realmente comunidade reconhecida, né, como comunidade quilombola a nível de governo. E as demais ainda, né, todas elas têm a certificação da Fundação Palmares, mas ainda não passaram por esse processo do laudo antropológico, né? Só uma delas é que tem o laudo antropológico.
O Jacinto quer fazer alguma observação? Sim, a questão da comunidade, enfim, a comunidade hoje, as pessoas se organizam, eles têm uma agricultura de subsistência, né, agricultura e pecuária de subsistência, criam principalmente, às vezes, ovelhas, cabritos, pequenos animais, enfim, e ainda, de alguma forma, alguns prestam serviço ainda para fazendeiros da região, tá? E também tem um quilombola que tem um armazém ali, que é o Vanderlei, né, um armazém bem forte, até de Todas as Palmas ali, bem conhecido. Então, essas comunidades, através das suas formas de organização, eles tentam resistir também, né? Muitos vieram para a cidade também, né? Muitos vieram para a cidade hoje, enfim, de busca de melhores condições de vida para a família, questões de trabalho, né? Então, quem já é aposentado tem aposentadoria, né? Então, qualquer coisa que consiga construir, fazer, também agrega valores. Então, quem não é aposentado tem toda essa dificuldade. E também a questão da escola, que só tem até o primeiro grau, o ensino fundamental, né? Até o 9º ano. Então, a gente tem essas dificuldades. Respondendo também a questão a Lisiane, que perguntou ali, né? A Lisiane acompanha a nossa luta também, né? Aliás, a Lisiane é minha vizinha também. A Lisiane pergunta sobre a questão do Palmas, tem um reconhecimento da Fundação Palmares, desde 2005, se eu não me engano, e só falta simplesmente quem está lá sentado numa cadeira de presidente, não quero falar o nome, tá? Assinar a titulação para desapropriação. As medições já foram feitas, tá? As medições já foram todas feitas, o INCRA fez todo o trabalho, RTID, a área quilombola de Palmas, ela vai mais ou menos dobrar de 400 e poucos quilômetros quadrados, desculpa, quilômetros não, metros quadrados, não, quilômetros quadrados vai para 800, tá? Então, aí pega aquela área do Rincão do Inferno, que é aquela imagem que eu tenho no slide ali, a área do Rincão do Inferno, aquela área ali é quilombola também, o Rincão das Pedreiras, né, também ali, a área da Toca de Sapateiro, o Rincão dos Alves ali também, então, para quem conhece a região, então pega uma boa região ali. Então, só falta a assinatura. Hoje nós, como eu disse, quem está... Aliás, eu escrevi o meu artigo para o Junipampa, da Unipampa, é justamente sobre isso, né? Nós estamos... Hoje é uma realidade, e o retrocesso dessas políticas públicas para as comunidades tradicionais, dentre elas as comunidades quilombolas, hoje elas são praticamente inexistentes e estão, se fosse um dia como ninguém, estaria explodindo negativamente. Tá? Então, só para concluir, dizendo que nós estamos num momento de retrocessos, né? de quem ocupa as cadeiras hoje governamentais, eles não entendem, eles não compreendem essas diferenças como é importante, e tentam homogeneizar, né? Eles trabalham na perspectiva de homogeneização, de padronização, né? Colocando como se todo mundo fosse igual, que não tivesse necessidade de especificidades. Tá? Então, a gente sabe que as pessoas, que as comunidades, elas são singulares. Tá? Elas precisam ser ouvidas dentro das suas especificidades. Tem um comentário da Nilda, que acho que é para a Eva. Eu vou ler rapidamente para a Eva, né, poder ouvir, né? Então, sobre os saberes de cura com fitoterápicos, penso que seria interessante pesquisar, se possível, o poder terapêutico da ameixeira do inverno, também conhecida como ameixeira do Pará, no tratamento das doenças inflamatórias. Tal conhecimento parece ter sua origem nos grupos menos próximos aos centros médicos. Uma troca de saberes nessa área é sempre válida. Eu não sei se, né, essa questão do poder terapêutico da ameixeira do inverno, enfim, tem a ver com toda a conversa. Ela está sugerindo, no caso, para que a comunidade, que a gente pesquisasse sobre isso? Se tem alguma, na verdade, penso eu, se tem alguma iniciativa na própria comunidade também, que já tenha percebido isso, ou que possa, né, perceber esse poder terapêutico da ameixeira, né, do inverno. Tá? Então, é um comentário da Nilda aqui. Não sei se mais alguém tem um comentário. Eu não sei se nós temos ainda tempo, né? Mas não tem mais nenhuma pergunta aqui. Eu não sei se a Eva quer complementar algum aspecto que acha que não tenha
sido falado, já sinto também, acho que a gente poderia aproveitar esse momento para ir encaminhando, né, para o encerramento, eu acredito que seja às 21, infelizmente, se não estou enganada. Se não tiver nenhuma pergunta, né, gostaria se tivesse alguma coisa a mais, assim, pergunta sobre o meu trabalho, nesse sentido, né, então a gente encaminha também. Nós temos 10 minutinhos, né, vai se encerrar às 21. Uhum. Sim. Agora não estou te ouvindo. Não estou ouvindo você, Clara. Ah, é verdade, eu desliguei, acho, o microfone, desculpe. Então, é até às 21 que a gente fica, né? E acho que tem, não sei se mais alguém teria alguma questão, aparentemente ninguém colocou mais nada, mas acho extremamente relevante refletir sobre o impacto do trabalho de vocês, né, da pesquisa que vocês fizeram para o que a gente vive hoje, né? Então, de algum modo, vocês já tocaram nisso, né, a questão de como é para as comunidades, que de fato a gente não consegue responder a pergunta o que é ser quilombola, né? Existe um processo aí que, infelizmente, a gente está vendo que as políticas públicas atuais não estão colaborando, né, para que a gente siga nesse, enfim, nesse caminho, mas, ao mesmo tempo, a gente tem os movimentos sociais, a gente tem, né, essas resistências também na própria universidade. Então, nesse sentido, como é que vocês pensam a possibilidade do impacto, né, do trabalho de vocês, da pesquisa de vocês, para essa continuidade, né, de políticas, de militância, né, de novas formas de resistência? Como é que vocês percebem, né, de que maneira o que vocês levam também, né, do trabalho de vocês para a continuidade dessa vida em militância? Então, assim, no meu caso, assim, a minha pesquisa se deu nesse sentido, né, no sentido, primeiro, de mim mesma, assim, no caso, enquanto negra, está, né, trazendo a minha experiência de vida para fazer essas trocas, né, tanto no nível acadêmico como com as próprias comunidades, me colocar na mesma situação que eles, para que a gente perceba, para que eles percebam, né, que juntos a gente pode estar buscando formas de melhoria de vida para eles, né, e é isso que a gente tem visto também através do projeto de etnodesenvolvimento cultural, quilombolas indígenas da Universidade Federal de Pelotas, do qual eu faço parte, e é isso que a gente busca, né, nesse sentido, assim, de contribuir para a melhor qualidade de vida daquelas famílias, e também com isso a gente trazer à luz a forma de organização deles, o que são essas comunidades, né? Porque ainda as comunidades quilombolas, ainda dentro da própria universidade, não existe muito, como é que eu vou dizer assim, essa expressão delas dentro das próprias comunidades, né? Como o reitor falava no início, né? Elas ficam, essa reflexão sobre as comunidades quilombolas fica mais centrada na questão das áreas das ciências sociais, né? Então, acho que ela precisa ampliar também isso, né? Então, a ideia do trabalho que a gente traz é contribuir também para isso, né? Que a nível de universidade as pessoas comecem a se dar conta, né, dessa necessidade, né, de se dar apoio a essas comunidades, contribuir para a organização delas, né, e buscar auxiliar essas comunidades, né. Claro que a gente sabe que nesse momento, né, não há perspectiva no sentido de geração de políticas públicas, né, com o governo que se tem no momento, voltados para essas comunidades. Acho que é muito mais pelo contrário, né, a proposta do que se percebe a nível de governo é que as políticas públicas específicas para essas comunidades não tenham mais efeito, né, que elas acabem, no caso, né, essa é a proposta que ele tem de fato, né. Tanto assim a questão, por exemplo, das ações afirmativas nas universidades, né, as cotas para negros, a gente está percebendo que elas vão, daqui a pouco não vão existir mais, né? Se a gente não conseguir se fortalecer enquanto movimento negro e lutar para que elas permaneçam, eu acho que
tá bem difícil, né, nesse momento de dar sequência. Então, mas a proposta, né, do meu trabalho, no caso, foi nesse sentido, assim, de poder estar contribuindo, né, para que outros cursos, outras formações, outras pessoas tomem conhecimento e vejam que esses são grupos vulneráveis que precisam do apoio, né, tanto universitário quanto de todos os outros órgãos não governamentais, de repente, né, porque nesse momento também, eu acho que é um momento, assim, que talvez precise organizações não governamentais buscarem dar conta né, dessas dificuldades, dessas deficiências que temos a nível de governo, no sentido das políticas públicas específicas. Né? Tá, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Jacinto, para que ele também faça suas considerações, e já passo a palavra para a Nara depois, para o encerramento. E agradeço novamente a oportunidade, né, a organização desse diálogo com o Jacinto e com a Eva, de muitas aprendizagens mais uma vez. Então, em primeiro lugar, para encaminhar minha fala final, agradecer essa oportunidade. Primeiro dizer como é que surgiu esse encontro, eu, a Eva e a Clara, né? Na realidade, o ano passado, eu e a Eva apresentamos nossas dissertações, eu em agosto e a Eva em novembro, né, Eva, se eu não me engano, né? Outubro. Final de outubro, Eva. Final de outubro, isso. Eu, final de agosto, 29, e final de outubro, realmente. E não pudemos comparecer uma na outra, eu e a Eva, que a gente nos conhecemos há anos aí na militância, nós fomos membros do Comitê de Saúde da População Negra do Estado do Rio Grande do Sul, da Comissão de Etnias do Conselho Estadual de Saúde, e, né, Eva, quantas militâncias, Pastoral Afro, né, nós organizamos a Pastoral Afro quando o Dom Gílio era bispo, lembra? Então, tantas ações, né, tu me ajudava quando eu era presidente do CEAFA aqui, fazendo evento, eu ia a Piratini, enfim. Então, assim, aí eu convidei e disse assim, Eva, quem sabe, eu estou com vontade da gente, quem sabe a gente não faz um evento, uma em Palmas e outra lá no Nicanor da Luz, para a gente apresentar as nossas dissertações, né, para os nossos sujeitos de pesquisa, e Eva, vamos fazer sim, vamos ver, vamos deixar virar o ano, mas aí veio o tal de Covid-19, né, e aí nos atropelou, mas aí surgiu aí, através do NEAB, aí, coordenado pela André Limara, que é uma grande parceira aí, minha de anos, né, de militância, e a gente surgiu o webinar da Unipampa que a gente está colocando aí, né, mediado aí pela minha querida orientadora, professora Clara. Então, assim, dizer o seguinte, ó, a militância, ela é contínua, né, gente? A militância, o militante de verdade mesmo, ele nunca vai dizer assim, eu fui do movimento negro, não, nós vamos morrer, nós vamos passar para a eternidade como membros do movimento social negro, né, porque os nossos irmãos, né, nos pedem, né, que a gente luta, Eva e Clara, tanto por aqueles que têm consciência desse racismo estruturado, institucional na nossa sociedade, por aqueles que não têm consciência. A gente luta por todos. Tá? Então, o meu objetivo na participação desse webinar, então, é realmente dizer que a luta continua. Tá? E que estamos aí nós, negros e negras pesquisadores, inseridos nas universidades, inseridos nos espaços formais e não formais de educação, de ensino, em todos os espaços, para dizer da importância do povo negro, das comunidades tradicionais, das comunidades de matriz de terreiro africano, das comunidades quilombolas e das demais comunidades. Então, agradeço a oportunidade, espero ter podido contribuir, né, com o webinar da Unipampa, agradeço também ao professor Robelani, que é um grande amigo aí, tá? Torcedor chavante, né, professor Robelani, vou lhe entregar aqui, né, ter contribuído, grande apoiador, e o professor Robelani está assinando, né, faz o prefácio na minha segunda edição do livro da Dona Santa. Tá? Muito obrigado, e agradeço a oportunidade ao CAF aí, a DAF, desculpa, né, Assessoria das Ações Afirmativas, Diversidade de Ações Afirmativas da Unipampa. Tá? Muito obrigado pelo momento e pela oportunidade. Obrigada, professora. Então, antes de finalizarmos, lembramos que a gravação deste webinário ficará disponível no canal do YouTube da Assessoria de Comunicação Social da Unipampa. Então, em nome da Unipampa e da Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão, agradecemos a participação de nossos convidados, professora Eva, professora Clara e professor Jacinto,
a do nosso reitor, o professor Roberlaine Ribeiro Jorge, e a todos os demais participantes. Uma boa noite a todos.